Bom dia, irmãos! Nós vamos iniciar a aula número 9 da nossa revista que estamos estudando sobre o Evangelho de João. O título dessa lição é Ver para Crer ou Crer para Ver. Durante a revista a gente vai desenvolver esse título de uma forma que a gente consiga entender o que ele está querendo nos mostrar. Essa lição ela se baseia no capítulo 9 de João. E a gente vai dividir esse capítulo em 3 partes. A primeira parte ela vai do verso 1 até o verso 7 e eu vou dar uma resumida aqui no texto, só nos versículos chaves que eu vou ler conforme está aqui na Bíblia. Para resumir, basicamente é aquela história em que Jesus cura um cego de nascença. E do verso 1 ao verso 7, basicamente o texto bíblico vai dizer que Jesus estava caminhando. Em determinado momento, os discípulos de Jesus viram um cego, que é de nascença, e perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou, ele ou os pais dele? E vou abrir aqui um parênteses para tentar nos situarmos aqui em relação a essa colocação dos discípulos. Havia um entendimento, provavelmente errôneo, de que a Bíblia dizia que por causa dos pecados dos pais, os filhos carregavam uma parte daqueles pecados, uma culpa por aqueles pecados. Não vou entrar em detalhes porque é um assunto para uma outra aula, uma aula mais extensa, mas basicamente o texto bíblico ele vai dizer que os filhos sofrem as consequências dos pecados dos pais. E isso não precisa nem estar escrito na Bíblia para a gente entender como poderia ser, como funciona. Por quê? Quando eu, na qualidade de pai, por exemplo, pratico algum ato perante a sociedade, muitas vezes meu filho ou os meus filhos vão sofrer as consequências daquele ato. E não é porque os meus filhos pecaram, mas é porque as consequências foram transmitidas para eles, por eles serem parte da minha família. Exemplificando, a própria legislação brasileira diz que, em caso de falecimento, a herança deixada pelo falecido, ela vai ser utilizada para quitar a dívida que o falecido deixar também. Então, por exemplo, eu deixo uma grande herança para os meus filhos, mas eu deixo uma dívida maior ainda. Significa o quê? Que os meus filhos vão sofrer a consequência de eu ter deixado essa dívida. Vão sofrer a consequência de não receber nada dessa herança. Então a gente vai entender que, basicamente, o texto está dizendo que os filhos acabam sofrendo as consequências dos pecados dos pais. E Jesus vai dizer, depois de interpelado aí pelos discípulos, depois que os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus vai dizer que não foi nem pai nem ele que pecou. Aquele cego estava naquela situação de cegueira apenas para a manifestação da glória de Deus, ou seja, apenas para que Deus realizasse uma obra na vida dele. E aí o texto vai dizer que Jesus fez barro, ou fez lama, passou nos olhos dele e falou para ele lavar aqueles olhos no tanque de Siloé, que é um tanque que havia ali. Quando a gente fala fez barro, a gente está falando de saliva, tá? Então Jesus cuspiu ali no chão, fez ali uma saliva e passou nos olhos ali daquele cego e pediu para que ele fosse se lavar. A gente já vai entender um pouco mais sobre essa questão aí desse barro, dessa saliva. Então o cego foi, se lavou e foi curado. E esse é a cura da cegueira física. Essa é a cura da cegueira física, é o primeiro ponto em que Jesus faz um milagre material, concreto ali, que resolve o problema daquele cego, que não enxergava desde que era criança e a partir daquele momento passa a enxergar. O segundo ponto é o impacto da cura do cego. O que aconteceu? Depois que o cego foi curado, as pessoas chegaram até ele e começaram a perguntar para ele: ué, você não é um cara que estava cego até ontem aí? O que aconteceu? E aí o cego, ele começa a desenvolver a fé dele, a gente pode chamar disso. Então, no primeiro momento, eu vou dizer aqui no texto, vou ler aqui o texto, diz assim o texto. No primeiro momento, os vizinhos perguntam para ele: como é que agora você pode ver? Ele responde: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. E aí os vizinhos perguntam para ele: onde está esse homem? E ele responde: não sei. Essa é a única pergunta que eles fazem. Isso é o cego perante os vizinhos. Mas aí o milagre se tornou conhecido. E por que o milagre se tornou conhecido? No texto bíblico vai dizer que não havia até aquele momento um relato de um milagre
de cura de uma cegueira de nascença. Então uma cegueira de nascença ela se tornou conhecida ali no meio daquela comunidade. Uma cura de uma cegueira de nascença se tornou conhecida no meio daquela comunidade. E os fariseus, que eram os religiosos da época, foram até o cego perguntar para ele o que de fato tinha acontecido. Então eles perguntaram para o cego o que aconteceu, que ele ficou curado. Aí ele respondeu, está lá no verso 15. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. E o cego respondeu, ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. E aí os fariseus acharam um problema religioso ali para condenar, né, Jesus. Por quê? Eles falaram assim, ele fez isso no sábado. Então esse homem não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. E tem duas coisas que Jesus fez no sábado. A primeira foi fazer uma cura, né, fazer um trabalho ali, foi uma cura que ele fez. E a segunda coisa foi fazer a lama. Mas por que fazer a lama? Porque havia na religião judia, na religião judaica, havia leis que falavam sobre trabalho com barro, trabalho com misturas, trabalho com massa, vamos dizer assim. E era proibido você trabalhar com barro, era proibido você misturar, fazer misturas. E o que Jesus fez ali foi uma mistura. Ele misturou saliva com terra para produzir o barro, para produzir a lama. Isso no sábado. Então os fariseus já falaram para aquele cego que o que Jesus tinha feito não era algo proveniente de Deus, porque Jesus não era de Deus, porque Jesus não poderia fazer isso no sábado. Então os fariseus perguntaram ainda para ele, o que você diz desse homem? Né? Vou ler aqui, está no verso 17. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? E o cego respondeu, ele é um profeta. Bom, no primeiro momento, os vizinhos perguntaram para o cego quem era que tinha feito aquele milagre, e ele falou, não sei, porque de fato ele era cego quando ele viu Jesus, quando ele encontrou com Jesus, né? Depois os fariseus perguntaram, quem é? Ele respondeu, é um profeta. Então ele já começou a colocar algumas verdades talvez na sua cabeça, começou a estar mais aberto para quem de fato era Jesus, começou a querer enxergar, e aí eu não estou falando de visão material, mas de uma visão espiritual. Então ele começou a acreditar que aquele ser era alguém especial, que Jesus era alguém especial. Os fariseus, não contentes com aquela situação, chamaram os pais do cego. Chamou os pais do cego e falou, vocês são pais desse rapaz aqui, desse homem aqui? Os pais, sim, nós somos. É verdade que ele era cego? Sim, é verdade que ele era cego. Desde nascença ele é cego. E aí eles fazem uma pergunta para os pais da seguinte maneira. Vocês dizem que ele nasceu cego e como é que agora ele está vendo? De certa forma, uma crítica talvez aos pais, talvez querendo insinuar que os pais fossem mentirosos, alguma coisa assim, né? E aí os pais respondem sinceramente. No verso 20 diz, sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Mas aí os pais fazem uma ressalva, olha, ele é maior. Naquela época, ser maior quer dizer que a pessoa tinha mais do que 13 anos. A partir dos 13 anos as pessoas respondiam por si, né? Os homens respondiam por si ali. Então, eles falaram, pergunte para ele já tem idade para responder. E os pais disseram isso porque os pais não queriam ser confundidos com os seguidores de Jesus. Isso porque já havia uma discriminação naquela ocasião para quem era seguidor de Jesus. E fica aí uma lição para a gente, sabendo que por você ser um seguidor de Jesus, por você estar ali do lado de Jesus e acreditar em Jesus, você vai sofrer uma discriminação, você vai sofrer uma exclusão. E no caso aqui, a exclusão era o quê? Ser expulso da sinagoga, ou seja, você não fazia mais parte ali daquela comunidade, né? Você não poderia mais participar daqueles rituais daquela comunidade, que era, vamos dizer assim, a raiz dos judeus, né? Que é a religião judaica. Então os pais preferiram se abster da responsabilidade de dizer que quem fez aquele milagre ali era de fato Jesus. Tornaram então
os fariseus a chamar o cego. E aí, de novo, falaram assim para o cego. Capítulo 9, versículo 24. Então os judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então eles falaram assim para o cego: jure por Deus que você não vai mentir para a gente aqui, porque a gente já sabe que aquele homem lá que fez o milagre é pecador. Talvez insinuando que ele fez isso no sábado, que na visão deles era um pecado. O cego respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E aí os fariseus perguntaram: o que foi que ele fez? Como que curou você da cegueira? Aí o homem respondeu: eu já disse, e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. E ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. E eles, os fariseus, aí eles, vamos dizer assim, rasgaram, né? No verso 32 vai dizer: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E expulsaram ele da sinagoga. Então os fariseus fizeram uma relação com uma interpretação errônea da Bíblia e já falavam: você desde nascença é um pecador, por isso que você nasceu cego. E você quer dar lição de moral na gente? Então você vai ser expulso daqui, vai embora. Mas antes disso, o cego deu uma bela de uma resposta para eles, porque ele disse: só alguém enviado por Deus é capaz de fazer um milagre como Jesus fez em mim, um cego de nascença. Então, esse foi o segundo ponto, que é o impacto da cura do cego. O terceiro ponto é uma manifestação de uma cura da cegueira espiritual. Está lá no capítulo 9, do 35 ao 39. O capítulo 9, versículo 35 e 39 é o momento em que o cego retorna para conversar com Jesus. E aí Jesus encontra ele, sabendo já pelo que ele passou com os vizinhos, pelo que ele passou com os fariseus. E aí Jesus faz uma nova pergunta para ele. Ele se mostra de fato para aquele cego. Mas é interessante a gente perceber que o cego já passou por alguns embates. E ele já criou uma forma de pensar. Vamos lá no verso 35, diz assim: Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, o cego. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. E o cego disse: eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Então aqui a gente tem algumas coisas. A primeira coisa é: no primeiro, o cego tinha dito aos vizinhos que não sabia quem era. Depois ele disse para os fariseus que era um profeta. Mas aí no finalzinho, ele vai, no final do embate com os fariseus, antes de ser expulso, ele vai dizer que Jesus é um enviado de Deus. Só alguém enviado de Deus poderia fazer uma cura de nascença, de uma cegueira de nascença. É isso que ele vai dizer. Então ele já evoluiu na forma de pensar. Depois ele encontra Jesus, já está um pouco mais maduro, vamos dizer assim, um pouco mais preparado. E aí Jesus cura ele de uma cegueira espiritual. Porque ele pergunta: quem é o Filho do Homem? E pergunta para Jesus. Jesus fala: você está falando com ele. Então nesse momento os olhos do cego se abrem e eles falam: eu creio, Senhor. E aí Jesus, nesse momento, fala que veio a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. E nesse momento os fariseus tiveram aí uma dúvida na cabeça, vamos dizer assim, porque eles perguntam: mas então quer dizer que a gente é cego? Eles falam assim: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? E aí há uma manifestação de uma cegueira espiritual. Os fariseus não eram cegos
fisicamente, eles enxergavam, viam as cores, viam as pessoas, mas espiritualmente eles eram cegos. E aí Jesus vai dizer que como eles acham que estão vendo, como eles acham que sabem das coisas, no fundo, eles sim são culpados, são cegos. Eles querem se manter assim, eles querem se manter na escuridão, vamos dizer assim. E é isso que o texto da revista traz para a gente como uma forma de conclusão, para que a gente pense que ver para crer ou crer para ver. E aí sim, nós podemos concluir que aquele cego, no primeiro momento ele viu para crer. Então os olhos deles foram abertos e aí ele começou a observar a forma como a sua comunidade reagia, a observar o que as pessoas falavam, né, sobre Jesus. E aí ele creu. Ele creu em Jesus quando ele encontrou de fato Jesus, que estava na frente dele, perguntou quem era o Filho do Homem, Jesus se manifestou e ele creu. E aí sim ele foi curado da cegueira espiritual também. Então ele creu, por isso ele viu. E aí agora sim a gente consegue ter uma ideia melhor sobre esse ver para crer e essa segunda cura que o cego recebeu, que é o crer. Ele acreditou em Jesus e por isso ele conseguiu de fato ver quem Jesus era, você conseguiu de fato aceitar a mensagem de Jesus no seu coração. Amém? Um bom dia, um bom domingo a todos.